E agora a recapitulação da lição 3 com o pastor Moisés Júnior, título A Lei como Professor. Título o Fernando já deu, então vamos para o verso. O verso da lição dessa semana. Quem compartilha com a gente? Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Deuteronômio 6:5. O texto base da lição, ele surge enquanto história na sequência da entrega da lei de Deus, que é a figura que abre a lição. O desenho que está aí na ilustração da lição marca o ponto de referência desse texto de Deuteronômio 6:5. Qual é a essência da lição dessa semana e qual é o objetivo dela dentro desse contexto do que a gente está estudando esse trimestre? A gente passou pela referência inicial para entender a origem de todas as coisas, ou seja, como tudo começa, onde toda a história humana começa. Passamos numa segunda instância dessa história, observando, em função da entrada do pecado no mundo, em função da história do pecado, algumas transições no modelo educacional, no modelo de relacionamento com Deus. Na semana passada, percorremos a sequência dessa história, ou seja, a maneira como o plano original de Deus, no que diz respeito à estrutura da família, à estrutura do desenvolvimento relacional na proposta da criação, se perde pela entrada do pecado no mundo e todos os elementos estruturantes da natureza humana eles se deterioram. E agora a gente se depara com uma outra questão, na mesma sequência, na mesma história, que é a questão da lei. E no caso específico aqui, a abordagem da lição dessa semana traz, obviamente, por conta do tema geral, a lei como professor. Para a gente entender o objeto da lição, para a gente entender o que a lição propõe enquanto discussão, as duas coisas precisam estar definidas para a gente, ou seja, o que é lei e o que é professor, para depois disso poder entender qual é a relação entre esses dois termos. Então, olhando lei em específico, a gente pode buscar várias definições diferentes para a lei, mas talvez a melhor definição que a gente tenha para a lei seja aquela que a própria Bíblia dá em relação à abordagem que ela tem de lei. Todos os elementos da Bíblia, eles são personalizados quando a gente trata de elementos perfeitos. Então, se você tratar de amor na Bíblia, é uma pessoa. Se você tratar de verdade na Bíblia, ela é uma pessoa. Se você tratar de sabedoria na Bíblia, ela é uma pessoa. O que nos obriga a inferir que, se tratarmos de lei na Bíblia, e para a lei estabelecermos um paradigma de perfeição, a lei também é uma pessoa. Nesse contexto da lei ser uma pessoa, ela não pode ser vista como um código, mas como a referência da pessoa em sua existência ou em sua vida. Para aí a gente entender o sentido de lei. Porque se ela for um código, todo código foi feito para uma coisa, única e exclusiva coisa, ser quebrado. Regras foram construídas para serem quebradas. Leis são construídas para serem quebradas. Mas se a gente referenciar a lei como uma pessoa, isso deixa de ser assim. Deixa de ser um código. E, consequentemente, deixa de poder ser discutido. Afinal de contas, a pessoa não existe discussão. Ou eu confio e acredito na pessoa, ou não faz o menor sentido a discussão. Então, é nesse sentido inicial da lei como ser, e não da lei como um código, que ela aparece com essa relação, a lei como professor. Porque o desenho da palavra professor, ou aquele que professa, o que se professa pode ter duas dimensões. Eu posso professar o que eu acredito, ou eu posso professar o que eu sou. Se eu professar o que eu acredito, isso pode ser mudado, isso pode ser discutido, isso pode ser debatido. Mas se eu professar o que eu sou, não há debate, a não ser que eu mude quem eu sou. E, portanto, relacionar a lei como professor é você entender que a lei, enquanto pessoa, professa aquilo que Deus é.
E é disso que se trata essa relação. Portanto, não há discussões sobre a lei. A lei não está em discussão. Pelo simples fato de que a lei é uma pessoa, a lei é o que Deus é. Não há discussão. Se não há discussão, o que ela professa? O que ela professora? O que ela professa? A lei professa um paradigma. Se a gente olhar o verso de novo, de Deuteronômio 6,5, olha o paradigma que o verso traz. Amarás, pois, o Senhor. Então, o que é obedecer à lei? Por uma razão direta, obedecer à lei é amar a lei. Amar ao Senhor. Se eu entendo que esse paradigma é perfeito e eu imperfeito, só existe um jeito de poder amar nestas condições. Um ser imperfeito amando um ser perfeito. Tem que ser de todo o coração, de toda a tua alma e de toda a tua força, porque é a única alternativa para escapar da imperfeição. A proposta desse binômio lei-professoral é você entender que dentro dessa relação existe uma questão básica. De um lado está a vida, do outro lado está a morte. Quem está morto só tem uma alternativa: continua morto, ou se aferra à vida de todo o coração, de toda a alma, de toda a força. Nesse sentido, vem a proposta de discussão da lição, dos temas da lição, em relação a gente entender o que acontece a partir do momento que eu reconheço isso. Ou seja, do momento em que eu percebo que a lei não é um código, de que a lei é uma descrição de uma pessoa, ou ela é uma pessoa, e essa pessoa tem a alternativa para os efeitos colaterais do pecado. Então, a primeira provocação da lição, que também está no livro de Deuteronômios, também está na referência inicial, é olhar como aquele que entregou a lei, ou seja, o portador da lei de Deus ao povo de Israel, enxerga este processo da relação do povo de Israel com esse Deus, a partir da lei. E essa primeira referência que a lição traz de discussão tem duas palavrinhas ali. Uma delas é amar, a outra delas é temer, como provocação inicial. E a grande pergunta é, ok, o que é amar a Deus e o que é temer a Deus? Existem duas formas de eu temer a Deus, uma delas negativa e outra positiva. A negativa é ter medo. A positiva é reverenciar. A positiva é respeitar, no sentido não de ser educado ou polido, respeitar no sentido de entender quem dos dois está certo. Quando o texto traz na Bíblia o temor de Deus como princípio da sabedoria, a proposta é a compreensão plena de quem eu sou versus quem Deus é. Nesse sentido, a lei, como pessoa, se torna vital, porque você tem uma pessoa perfeita e uma pessoa imperfeita, uma de frente para a outra. A percepção da diferença, ou seja, quem é imperfeito olhando para o perfeito e percebendo nessa correspondência onde estão os elementos da imperfeição, faz da lei um espelho. Um espelho onde você tem projetado o paradigma e a imagem que se projeta sobre esse espelho não reflete você. Ela reflete você sobre o paradigma. Às vezes a gente fala da lei como espelho e as pessoas têm a impressão dessa referência do espelho como você olhando para um espelho convencional. Quando você olha para um espelho convencional, você está olhando a tua imagem a partir do desejo que você tem de que imagem deveria estar lá. E por isso você olha para o espelho e vê defeitos. Mas esses defeitos não são necessariamente defeitos, eles são só uma diferença de expectativa. Você queria ver alguma coisa e está vendo outra. Quando você olha para Deus como referência, o espelho é diferente. Não é o meu desejo que está projetado na imagem para ver onde os defeitos estão. É a imagem perfeita do que eu deveria ser e a minha imagem projetada lá.
as duas juntas, uma sobre a outra, com uma transparência. Ou seja, eu tenho uma imagem fixa no espelho, que é o Deus perfeito, e tenho a minha imagem projetada sobre isso em transparência. Portanto, quando eu vejo os defeitos ali, não são defeitos da minha expectativa. Não são defeitos que eu imagino que eu tenho. São defeitos reais no contraste entre essa imagem transparente colocada sobre a imagem fixa da perfeição, e eu vou percebendo as falhas no contorno, as falhas nas cores e o que está de diferente. É como se eu tivesse um jogo de 7 erros, onde de um lado está o perfeito, do outro lado está o imperfeito, mas eu sobreponho os dois. Eu não ponho um do lado do outro. Isso é a lei, quando eu enxergo a lei como pessoa. Na hora que eu enxergo essa diferença, esse estado de diferença, a pergunta é: como eu faço para corrigir isso? A resposta da lição que estava lá no domingo, como provocação de amar e temer, é a resposta para isso. Como é que eu igualo essas duas imagens? A forma de igualar essas duas imagens é amar a Deus e temer a Deus. Amar a Deus no sentido de eu acreditar e confiar que a diferença de estado entre essas duas imagens projetadas uma sobre a outra é possível de ser corrigida a partir de Deus. E eu passo a acreditar que Ele está disposto a fazer isso. Isso é amar a Deus. O que é temer a Deus? Temer a Deus é a resposta afirmativa a essa descoberta de que Deus está disposto. Ou seja, eu descubro que Ele está disposto a corrigir essa diferença e eu decido que eu aceito que Ele faça isso. Ou seja, é você se encarar com a doença e aceitar a proposta de tratamento. O temer é a aceitação da proposta de tratamento. É aceitar a terapia. É aceitar a cura. O amar a Deus é reconhecer o estado da doença e reconhecer a disposição de Deus em curar. Quando eu junto essas duas coisas, o problema se resolve. Se eu amar a Deus, mas não temê-lo, eu até reconheço a doença, mas o remédio fica na caixinha. Se eu temer a Deus e não amá-lo, eu até tomo do remédio, mas curiosamente o remédio não faz efeito, porque eu não acredito. E aí entra uma discussão, obviamente com um milhão de aspas ao redor do exemplo que eu vou dar, aí entra a grande questão do porquê placebos funcionam. A razão por que remédios placebos funcionam é porque as pessoas acreditam. E como a gente sabe que mais de 99% das doenças são curadas pelo próprio corpo, o acreditar que está fazendo efeito produz um dano colateral à pesquisa, que é o efeito placebo. No caso da Bíblia, tem uma coisa interessantíssima aqui. O placebo não funciona. O único lugar na Terra em que o placebo não funciona é na Bíblia. Ou eu aceito os dois paradigmas, o amar e o temer, ou o placebo não funciona. Então, essa é uma coisa importantíssima do desenho, porque quando termina a história humana, a gente encontra Deus encontrando todos os pacientes dele ao longo da história. Alguns vão chegar para ele sem entender porque estão curados. E ele vai dizer: sim, vocês foram curados porque fizeram aquilo que eu pedi, amaram e temeram. Mas quando a gente fez isso? A ilustração concreta que a Bíblia dá é: quando fizeram isso aos meus pequeninos, fizeram a mim. Quando é que a gente encontrou com o Senhor? Quando vocês encontraram as pessoas. É uma forma da Bíblia ilustrar esse binômio, amar e temer, sem que você tenha exatamente a consciência de que isso aconteceu de forma plena. O oposto é igualmente verdadeiro, porque a pergunta surge naqueles que usaram e abusaram do placebo. E eles perguntam e questionam a Deus: por que não estamos salvos? E a resposta de Deus é a mesma:
Exatamente a mesma. Quando vocês fizeram a este, fizeram a mim. Mas o que nós fizemos a estes? E ele descreve o que fizeram. Então, essa abordagem de amar e temer, base da lei, ela precisa ser entendida para a gente entender o que a lei ensina. Se a lei é um professor e professora, o que a lei ensina? O que ela professora? O que ela professa? O primeiro paradigma da lei é essa palavra, amor. Lembrando que amor é uma palavra também pouco compreendida dentro do fenômeno. Amor é uma pessoa e é uma pessoa que tem um binômio na descrição do amor, justiça e misericórdia. Quando a gente olha esse binômio, a gente entende a referência da lei. Ou seja, a referência da lei enquanto modelo de ligação com Deus é que ela, ao mesmo tempo, espelha a justiça, porque ela é o paradigma da perfeição, mas ela respira misericórdia no momento em que ela professa. Ela é paradigma de justiça, é a imagem perfeita no espelho, mas ela respira misericórdia, porque ela permite que as duas imagens se sobreponham e faz uma proposta. Me deixa corrigir a diferença. Isso é misericórdia. Porque no contexto de justiça, quando as duas imagens se projetam uma sobre a outra, a justiça exige que a imagem defeituosa seja jogada fora. É controle de qualidade. A variação é descartada. A misericórdia exige que a variação seja corrigida e não descartada. E aí, nesse momento, se juntam as duas coisas. Justiça e misericórdia se transformam na palavra amor. E é disso que se trata, o paradigma do que a lei professa. Nesse sentido, aparecem as lições seguintes. Há uma testemunha contra ti. O que quer dizer a testemunha contra ti? Por que a lei tem esse papel? Ela é o paradigma. O paradigma professa que existe uma diferença entre o paradigma e eu. Por isso ela testemunha contra mim. Ela apresenta o fato de que existe uma diferença. Eu posso fazer duas coisas. Aceitar que a diferença existe ou quebrar a lei. Também funciona. Pelo menos por um tempo. Ou seja, eu posso olhar para a lei e dizer, esse paradigma está errado. E eu arrebento a lei. Eu explodo a lei. Quando eu fizer isso, acaba o pecado. O melhor jeito de acabar com o pecado do mundo é destruir a lei. Porque sem lei, morto está o pecado. Deus já cantou essa bola, ele já descreveu isso para a gente. A melhor forma de acabar com o peso da culpa da lei é destruir a lei. Imediatamente acaba a culpa. O problema é que na hora que eu faço isso, como a lei é uma pessoa, ao destruir a pessoa, eu destruí a vida. Consequentemente, não é só a lei que é destruída. Eu também sou. Porque o modelo sequente a este é a morte. Essa é a história que Satanás não contou. Satanás conta a história de que é possível destruir a lei e viver sob outra lei. O que ele não conta é que essa outra lei sob a qual eu vou viver é a morte. Essa parte ele não conta. Porque ao destruir a lei, eu destruí a pessoa, a fonte da vida. Dentro deste contexto, a testemunha contra mim, ou seja, a lei como testemunho, a lei como referência contra mim, ela é contra mim porque ela está dizendo o seguinte, aqui está a vida, você está morto. A lei me diz isso. Quando vocês contavam agora há pouco nos pedidos de oração, a Pedrina falava disso, quando ela pontua que o anúncio do Estado é mais grave que o Estado. Ou seja, a notícia do que se tem é mais grave do que se tem. Porque a notícia é que causa o susto e não o que se tem. É o anúncio que causa o desespero, não o que se tem. O que se tem, se tem. Não há variação.
Mas o anúncio, ou seja, se eu não sei que eu não tenho o desespero. Mas na hora que eu sei o que eu tenho, é que o desespero bate. Portanto, é o anúncio o problema. A lei é quem anuncia. A lei é quem professora. A lei é quem diz o que se tem. E na hora que ela diz, a única resultante é o desespero. Por isso, testemunha contra ti. Se eu parar aqui o fenômeno, não resta dúvida do que acontece. Mas aí vem a segunda parte, que é exatamente a ilustração da pedrinha. Eu podia parar aqui, no anúncio, mas existe algo depois do anúncio. Que é, ok, agora que a gente sabe o que tem, a gente sabe a cura. O desenho que se forma a partir disso, a estrutura que se constrói a partir disso, é o que eu faço agora que eu sei a cura. A testemunha me disse claramente o que eu tenho. Posso não gostar, posso aceitar. A partir do momento que eu sei disso, eu tenho que decidir o que eu vou fazer. Essa decisão do que eu vou fazer está na lição de terça-feira. No título da lição de terça-feira. Eu sei o que eu tenho, sei qual é a cura, o que eu preciso fazer. A expressão do texto de Josué 1,7 retrata isso. Ser forte, ser corajoso, para teres cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde andares. A resposta possível é esta. E nessa resposta já está embutido o que acontece se eu adotar a outra resposta. Inverte-se o final da história. Acaba a estrutura do bem-sucedido. Ou seja, Deus deu o remédio e disse, usa. Não deixa de tomar. Se você deixar de tomar, já sabe o resultado. Se tomar, o resultado também já está descrito. Ou seja, as lições da lei são muito simples. Não há nada de complexo aqui. E é exatamente porque é simples é que as coisas se complicam. Porque o que é simples de saber é simples de fazer. É a gente que complica. Ah, mas é difícil. Não, não é difícil. O difícil é a gente se convencer. Ah, mas ninguém consegue. Sim, ninguém consegue porque tenta sozinho. Continua sendo simples. A dificuldade do pecado é que ele traz um complicador, chamado autossuficiência. O grande problema do pecado é que ele traz esse complicador da autossuficiência a um nível que mudá-lo dói. A sensação que a gente tem é de perda de identidade. Porque são coisas que precisam ser tiradas e coisas que precisam ser enxertadas. E isso muda a identidade. Muda o que eu sou hoje para aquilo que eu devia ter sido. E isso não é agradável. Por isso, a gente responde como sendo complicado. Mas, na realidade, é simples. Bem simples. Simples demais, eu diria. Tão simples que mesmo depois do pecado, com toda a complicação do pecado, para que tamanho a lei do amor foi? De que tamanho ela ficou depois do pecado? Ela sai de um código de uma palavra, amor, para um código de duas palavras. Ame a Deus, ame ao próximo. Não foi suficiente. Para quanto ela aumentou? Para 10. Distribuídos em 2 títulos. Ame a Deus, 4 leis. Ame ao próximo, 6 leis. O pecado continuou crescendo. De que tamanho a lei ficou?
Já pararam para perceber isso? O pecado continuou crescendo no mundo, mesmo depois dos 10 mandamentos. De que tamanho a lei ficou? Percebe? Deus testou por 2.500 anos uma lei com 2 códigos. Ame a Deus, ame ao próximo. Não funcionou. Deus mudou para 10 códigos, ou seja, desenhou para ver se a gente entende. Usando a linguagem de hoje, não está compreendendo o que é que eu desenhe? Deus foi lá e desenhou. Transformou 2 em 10. Qual foi a resposta do ser humano? Continuou fazendo-se de desentendido. O que Deus fez com a lei? Ampliou os códigos? Não. Deus reduziu os códigos a um código, uma pessoa. É o fim da lição. Ele transformou o código em uma pessoa. Falou, já que ninguém entende, eu vou desenhar do jeito mais amplo possível. Mandou o filho e falou, vive entre eles a lei e vê se o pessoal entende. O que fizeram com a lei? Crucificaram a lei. A primeira lei quebraram. Embora foi Moisés quem jogou a lei na pedra, na realidade quem quebrou a lei foi Israel. Moisés foi só o intermediário. Aí teve que fazer outra. E dessa vez, só para ele aprender a não derrubar os vasos, não derrubar a bandeja, Deus falou, agora você lavra as pedras, já que você quebrou as que eu mandei, então dessa vez você lavra as pedras. Eu escrevo, mas você faz as pedras. E lá vai Moisés com a marreta e a ponteira para refazer as pedras. A segunda lei, o que aconteceu? Ela veio e os homens mataram. O que Deus fez daí para frente? Mais nada, não tem mais nada para fazer. Quando você mata quem é a lei, não sobra mais nada para ensinar. A única coisa que sobra é dizer para as pessoas, já fiz tudo, agora é com vocês. Não tem mais o que fazer. Não dá para fazer mais coisa, não dá para mandar outro Deus, porque não tem outro. Simples assim. Quando a gente fala da lei como professor, o exemplo da lei como professor é Cristo, é só ler a história. Quando a gente lê os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas, João, e olha o pouco que de Cristo está registrado ali, a gente tem a expressão da lei viva. Para entender o seguinte, é possível observar a lei em uma abordagem. Amar a Deus, temer a Deus. Não é possível cumprir a lei como seres humanos, mas é possível guardar a lei nesta referência. Amar a Deus, temer a Deus. Ou seja, nele é possível. Sozinho é impossível. Ou seja, sozinho é efeito placebo. É a gente se enganar. E existem várias maneiras disso. Os fariseus se enganavam criando um falso cumprimento da lei, ou seja, um cumprimento artificial da lei. O que significa isso? É bem fácil de explicar. Eles pegavam, vocês já tomaram comprimidos, aqueles que conseguem engolir, eu infelizmente nasci com esse defeito de fabricação. Sim, eu tenho que fazer isso para tomar os comprimidos. Mas quem sabe tomar o comprimido, o que faz? Recebe aquelas cápsulas de 2 cores, tem uma razão para aquilo. Eu sei a razão, sou um estúpido, sei a razão. A razão é para ele descer ao lugar certo de digerir aquele comprimido. Quem consegue, parabéns, amém. Quem não consegue tem que fazer o velho e padrão de efeito. Você pega aquelas 2 partezinhas de celulose ou qualquer outra coisa que fizeram e você faz assim, em cima do copo ou em cima da colher. Vai cair aquele pozinho que é delicioso. Vem com açúcar, nunca é amargo. Você tira aquele pozinho, bota um pouquinho de água, fecha os olhos e manda ver. E vai fazer um estrago no estômago, mas vai curar. Vai ter que tomar mais doses do que aquilo que era o padrão do remédio, mas vai sarar. Só vai ser amargo, infelizmente. Porque você não aprendeu a engolir. Defeitos de fabricação. O legal é que tem gente que faz o inverso. Ele pega as mesmas 2 capinhas, vai na lata do lixo, e puxa as 2 capinhas, vira o pozinho na lata do lixo, gruda as 2 capinhas de volta, deixa bonitinho, até enche de ar para ficar bonitinha,
do jeito que era original, mas vazia dentro. E aí pega a água, engole aquela cápsula e acredita que vai sarar. O que os fariseus fizeram foi isso. Eles abriram a cápsula, jogaram o conteúdo fora, fecharam a cápsula, pintaram bonitinho de novo, encheram de ar para ficar igualzinho ao original, mas vazia por dentro. E tomavam a cápsula dizendo, somos perfeitos. É disso que se trata o farisaísmo. Do que se trata o liberalismo? O liberalismo é mais sutil do que isso. O liberalismo faz a mesma coisa que os fariseus. Ele vai lá, ele pega a cápsula, ele vai no lixo, ele abre, vira o conteúdo, fecha de novo. Só que agora ele faz o seguinte, espera lá, mas não dá para tomar a cápsula vazia. Então ele vai lá, ele pega um pouco de farinha, um pouco de açúcar, um pouco de chantilly, algumas estruturas de confete, bota tudo isso dentro da cápsula. Depois ele pega a cápsula e pinta de outras cores, porque afinal de contas uma cápsula bege e vermelha não é agradável. E ele pinta de cor de rosa, de azul, de lilás, de qualquer outra cor, ou faz um arco-íris na cápsula. E agora ela tem um conteúdo gostoso, com cores chamativas e bonitas, e ele passa a tomar a cápsula todo santo dia. Esse é o liberal. Esses são os liberais. É disso que se trata o fenômeno de olhar para a lei de Deus e aceitá-la ou não. Ou eu aceito o remédio, ou eu vou ter dificuldades com o resultado. A proposta é, sim, o remédio ele pode ter um gosto mais amargo, ele pode ter alguns efeitos colaterais que você não gosta, mas ele vai sarar. Quando a gente observa a abordagem da lição de quarta-feira, as lutas e dificuldades dos guardadores da lei, do que esse texto está falando? Exatamente dessa dificuldade. Cumprir a lei, guardar a lei, seguir a lei, trará dificuldades. Dificuldades pessoais, no sentido daquilo que a lei se interpõe em relação aos meus defeitos. Mas não só. Se todo mundo está tomando placebo e só você se cura, sem entrar no mérito das idiotices do debate atual, mas é bom exemplo porque está vivo na memória de todo mundo, você pode continuar fazendo o que a OMS está fazendo, de dizer para todo mundo que hidroxicloroquina não funciona em Remdesivir muito menos. Ou seja, você pode continuar abrindo a cápsula e jogando o conteúdo dentro da lata do lixo e pintando a cápsula de outra cor. Não vou entrar nem no mérito da idiotice. O problema é que se você tomar o remédio do jeito que ele é, o mundo vai cair nas tuas costas dizendo que você é um imbecil tomando um remédio que não funciona. Mesmo que você saiba que funciona. O inverso é igualmente verdadeiro. Se você jogar o conteúdo fora e pegar o discurso retórico dos idiotas de plantão, os idiotas úteis de plantão, todo mundo vai bater nas suas costas dizendo solidariamente, olha, estamos contigo. Sim, está todo mundo contigo. Indo de mal a pior para um lugar que todo mundo sabe, 7 palmos abaixo da superfície. Mas você vai para lá feliz, porque todo mundo bateu nas suas costas dizendo, você é dos nossos. É disso que se trata a lei de Deus. Quando Cristo abriu o seu ministério, no livro de Mateus, no capítulo 5, a gente encontra essa história. Quando Cristo abre o ministério, ele contrata a melhor equipe de marketing do mundo para fazer o seu primeiro discurso de adesão de discípulos. Mateus capítulo 5 tem esse discurso. Se você abrir o discurso, a plateia sentada na beira do mar da Galileia, e Jesus naquela pequena colina à frente do mar, falando para uma plateia de quase 5.000 pessoas, e o quase pode ser para mais, tá? Pode ser mais de 5.000. Imagina, você ter a chance do seu primeiro discurso. Eu fico lembrando do discurso de Kennedy, num dos célebres discursos de Kennedy, e a plateia ouvindo, e ele move a América com aquele discurso. As perguntas clássicas, né? Não pergunte o que a América pode fazer por você, mas o que você pode fazer por ela.
aquelas coisas todas do discurso de Kennedy. Imagina Jesus com a equipe de marqueteiros de plantão, sujeitos especialistas em carreira, e escrevem o primeiro discurso de Jesus. E você abre as bem-aventuranças e olha o discurso. A plateia é uma plateia de sujeitos pobres, massacrados pelo governo romano, que perderam a pátria, num templo que já não é mais deles, é de Herodes. Esse é o povo que está escutando Jesus. Jesus é o rei dos judeus, o Messias prometido e esperado por eles para virar a mesa. O que eles esperam como discurso? Um discurso de ânimo, de unidade, vamos formar um exército e vamos destruir o governo romano com o poder de Deus. Como é que Jesus começa o discurso? Bem-aventurados se vocês são pobres de espírito. Que legal que vocês choram. Espera lá, tem alguma coisa errada. Acho que alguém na equipe de marketing pisou na bola. Olha como Jesus termina o discurso. Se vocês decidirem me seguir naquilo que eu estou propondo, eu preciso avisar vocês de antemão que vai acontecer alguma coisa diferente do que vocês esperam. Mas sejam felizes assim, quando vocês forem perseguidos, maltratados, injuriados, malditos, e mentindo disserem toda sorte de mal contra vocês, pelo simples motivo de que vocês não são os únicos. Antes de vocês, todos os que tentaram tiveram o mesmo destino, porque vocês seriam diferentes. Percebe que Jesus, ele abre o discurso dele para a plateia com aquilo que qualquer um que conhece carreira diria: não se pode dizer isso no primeiro discurso. Do que se trata as lutas e as dificuldades, do que se tratam as lutas e as dificuldades dos guardadores da lei. Acontecem duas coisas com os guardadores da lei. Uma dificuldade interna, que é a transição, crescer dói, e a dificuldade externa. A dificuldade externa é que quando você cresce, você fica diferente dos outros, e ninguém quer que você seja diferente dos outros. O Pavão na Terra dos Pinguins, o dia que vocês quiserem assistam um filme, tem na internet. Ninguém quer o Pavão na Terra dos Pinguins. Todo mundo quer pinguim. E se você decidir ser pavão na Terra de Pinguins, prepare-se para a cruz. Porque é para lá que você vai. É disto que se trata, guardar a lei. Porque nesse mundo, cuja regra é o pecado, guardar a lei é não ser do mundo, mas estar no mundo. Quem não é do mundo e está no mundo só tem um resultado. No mundo tereis aflições. Mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. É disso que se trata. É esse o fenômeno da lei professorando. Quem professora não pode mentir. Quem professora não pode esconder a verdade, porque o ato de professorar é descortinar a verdade. É deixar a verdade tão cristalina que mesmo que a odeiem, ela continuará sendo a verdade. É disso que se trata o professorar. E isso sempre vai produzir esse tipo de efeito colateral. Por que que a lição termina dizendo que Jesus é o exemplo? Porque ele não é só o exemplo de quem cumpriu a lei. Ele é o exemplo do caminho para isso. Ele é o exemplo do que acontece com quem seguiu o caminho. A gente pode parar essa história na cruz. Mas ele não é exemplo só da cruz. Ele é exemplo do dia seguinte. Aquele que foi crucificado na cruz, ressuscitou no dia seguinte para mostrar que nem a cruz segura o Cristo. Ou seja, nem a cruz segura o cristão. A lição é esta. A lição é, até pode vir a cruz, mas o dia seguinte é a ressurreição. Até pode vir a cruz, mas o dia seguinte é a redenção. Até pode vir a cruz, mas virá o dia seguinte
em que Deus destruirá os que destroem a terra. É disso que se trata a lei. A lei é a demonstração de que existe saída. E aí, uma última coisa, mas só por curiosidade na lei, é entender por que que a lei foi aumentada. A lei foi aumentada por uma razão muito simples, por uma questão muito simples. Se a gente observar a forma da lei, ou seja, se a gente observar a maneira como a lei nos foi concedida, a maneira como a lei nos foi passada, se a gente observa a sequência desse modelo da lei e entende tudo que está atrás dela, olha que coisa interessante que acontece nessa evolução do modelo, né? Nessa evolução da abordagem do modelo legal. Se a gente olha para a sequência, e eu espero que dê para vocês verem daí o fenômeno, só me respondam se está aparecendo ou não para vocês aí. Presumo eu que sim. Tá aparecendo sim, pastor. Beleza. Então, se está aparecendo, fica fácil de olhar. Onde começa a lei? A lei começa aí. Um Deus criador que põe a mão na massa e faz o ser humano com e por amor. Onde começa a lei? Nesse mesmo ser humano que, feito com e por amor, recebe um presente que é insubstituível na mente de Deus, chamado livre-arbítrio. Com uma advertência: alguém já discordou de mim. Cuidado com ele. Essa é a advertência. O que acontece com o ser humano? Ele faz uma opção. Ele aceita dar ouvidos a quem discordou. Quando aceita dar ouvidos a quem discordou, o que acontece? Os laços com Deus são cortados. O que acontece com o amor? Desaparece do coração dos homens. Eles deixam de amar a Deus, consequentemente deixam de amar a si mesmos, consequentemente deixam de amar ao próximo. O que Deus faz? Deus vem até o ser humano e restaura amor em duas dimensões. Ele restaura o amor na dimensão vertical, se dirigindo ao ser humano, perguntando: onde é que você está? Que eu não estou encontrando. Estou atrás de você. E o ser humano responde: estou com medo. E ele diz: não precisa ter medo. Eu estou atrás de você porque eu te amo. E Deus, na direção do ser humano, propõe amor outra vez. No momento em que ele faz isso, ele imediatamente descreve a sequência do modelo. A sequência do modelo está em frases que a gente compreende mal na Bíblia. A gente até lê, brinca com elas, afinal de contas, elas são uma boa piada para o século XXI. Teu desejo será para o teu marido e ele te dominará. São boas piadas para o século XXI. Deixam sempre a gente bem na fita quando faz essas piadinhas. Mas o que acontece nessa frase? Está demonstrado ali que existe um conflito. Na carona deste conflito vem a resposta: ame ao teu próximo como a ti mesmo. Portanto, Adão e Eva saem do Éden com uma proposta de solução. Ame a Deus, ame ao próximo. Não resolveu. Fomos para uma nova dimensão. Por que essa nova dimensão aparece? Porque aquilo que era a ordem de Deus no Éden deixa de ser feito. Deus falou: ame a Deus. Lembre-te do dia do sábado para o santificar. Ame ao próximo. Honra teu pai e tua mãe para que os teus dias na terra se prolonguem. A gente esqueceu essas duas coisas. Deixou de fazer essas duas coisas. O ser humano abandonou Deus, consequentemente, abandonou ao próximo. O que Deus precisou fazer? Desenhar. E aí começa a aparecer aquilo que dói, o remédio amargo. Não, não, não. Pula um, pula dois. Não de novo, não de novo, não de novo, não de novo, não mais uma vez. Por que pulou os dois? Porque os dois que pulou são os dois sims da lei. Os dois elementos centrais da lei,
O último mandamento da primeira tábua e o primeiro mandamento da segunda são os sims que a gente esqueceu e precisa fazer. Se fizer os 2 sims, não precisa dos nãos, eles não acontecem. Quem ama a Deus sobre todas as coisas não cria outros deuses, não adora outros deuses, não toma em vão o nome de Deus. Quem honra no sentido do significado pleno dessa palavra, não mata, não adultera, não furta, não diz falso testemunho, não cobiça, porque honra o nome que tem e carrega. Quando eu deixo de fazer essas 2 coisas, imediatamente eu faço as outras. E aí Deus é obrigado a estampar com um carimbo na minha testa: não faz isso, não faz isso, não faz isso. Continuamos não entendendo o que ele fez. Como eu descrevi, ele voltou para o modelo original. E o que eu continuo fazendo? Não faço o que é para fazer. E o que não é para fazer, eu faço. Paulo descreveu isso. O bem que eu quero e preciso fazer, não consigo. E o mal que eu não desejo fazer é esse, desgraçadamente, que eu pratico. Desgraçado, miserável, homem que eu sou, quem me livrará do corpo dessa morte? O mesmo Paulo já responde na sequência para não ficar dúvida. Graças a Deus por Jesus Cristo, que me livra tanto da desgraça do pecado quanto me livra da morte. Portanto, o que a lei professa. A lei professa um convite. A lei professa uma descrição. Ela descreve quem eu sou e faz um convite. Quer ser diferente? A lei professa quem Deus é e faz um convite. Quer ser como eu sou? Perfeito. Ah, mas eu não posso ser igual a Deus. Não é disso que ele está falando. O que ele está falando é quer ser como eu sou. Perfeito. E não o que eu sou. Deus. Quer ser um humano. Perfeito. Essa é a proposta. Esse é o convite. Ah, mas a lei não é o caminho para a perfeição. Lógico que não. É o que a lei é, que é o caminho. A lei é uma pessoa, não um código. O código não deixa ninguém perfeito, mas a pessoa deixa. O código não conduz ninguém à perfeição, mas a pessoa conduz. O código não transforma ninguém, para que ninguém bata no peito e diga, eu consegui. Mas o sujeito consegue. Para que eu bata no peito e diga, eu aceitei que ele fizesse por mim. É disso que se trata a lei, é disso que se trata servir a Deus, é disso que se trata amar a Deus. É disso que se trata justiça que vem da fé. Romanos capítulo 5. Que Deus nos abençoe para que isso seja a nossa realidade, não de retórica ou crença barata, não placebo, mas que seja a realidade formal da aceitação do que Deus é, da aceitação do que Deus faz, da aceitação do resultado e da alegria de curtir o resultado. Esse é o meu desejo para vocês, para mim, enquanto a gente estiver por aqui, nessa desgraça de mundo, até que esse mundo se reverta naquilo que Deus planejou. Vamos orar? Querido Pai que está nos céus, te agradecemos pelo dom da vida, te agradecemos pela oportunidade que temos de conhecermos Tua palavra, entendermos nossa realidade, percebemos a desgraça do mundo em que vivemos, mas acima de tudo entendermos a misericórdia maravilhosa do convite divino de transformação de tudo isso. Dá que possamos acreditar, possamos temer, possamos amar na dimensão da Tua proposta e assim sermos transformados dia a dia até podermos encontrá-lo face a face. Isso é o que te pedimos, confiado nos méritos de Jesus e é em nome dele que oramos. Amém.